Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Olá, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, mais um programa Sensibilidade no ar. E o programa de hoje nós vamos voltar a Votuporanga. Vamos falar com Revair Lopes. O Revair Lopes vai falar do trabalho muito bacana que eles realizam no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Votuporanga. Revair Lopes. A alegria é sempre nossa, Damião. E gratidão pela oportunidade que você nos oferece, né? Uma amizade que surgiu à distância, mas que a gente já tem uma consideração imensa. E certamente ela se estende a todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo na TV Mundo Maior, enfim. É uma alegria imensa nós podermos estar aqui para falarmos um pouco do Bezerra. A gente sempre lembra, Damião, que nós não sentimos dignos desse momento, não. Mas a gente agradece e fica muito feliz pela oportunidade. Olha só, Damião, o Bezerra, como a gente pôde falar da última vez, nós temos muitas reuniões com o pessoal, com a equipe que faz parte dessa abençoada casa, que a gente costuma dizer aqui, inclusive, é a nossa colônia espiritual aqui na Terra, né? Porque é um ambiente que nos acolhe, nos dá oportunidade de trabalho, nos dá oportunidade de aprendizado, oportunidade de convivência com amigos, irmãos que são verdadeiros tesouros na nossa vida. E a gente ainda diz que nós não somos estranhos uns dos outros, mas pelo contrário, somos velhos conhecidos, talvez em outras épocas, reunidos para fazer algumas coisas levianas e infelizes, e hoje reunidos num propósito abençoado e nobre de refazermos, de reconstruirmos o nosso caminho de uma maneira diferente. Então a gente se reúne muito para tratar de trabalhos, tratar de metas, de objetivos, costumeiramente 2 vezes no ano, que decide o que nós vamos fazer, os objetivos para o primeiro semestre, e depois, em julho, a gente faz isso para o segundo semestre. E esse ano, nós começamos a nossa reunião com um jargãozinho que diz assim: 2026, ano de trabalho e dedicação. Então, ao nosso ver, 2026 será um ano dedicado a muito trabalho, há muito esforço, muito empenho. O do Bezerra começa em fevereiro, propositalmente, porque o dia 2 de fevereiro a casa completa aniversário, ela faz aniversário, e esse ano serão 48 anos de atividades. E depois, o segundo semestre começa em agosto, também propositalmente, que é o mês de aniversário de nascimento do patrono da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes. Então, já deu certo, ou seja, de 6 em 6 meses, a gente tem uma renovação, a gente se enche de alegria e de expectativas para uma nova etapa, um novo período de trabalho nessa casa abençoada. 2026, fevereiro, o que é que tem de novo nessa casa? Nós vamos iniciar uma palestra, Damião, uma palestra aos sábados, às 9 horas da manhã. Já faz um tempo que aos sábados, no último sábado de cada mês, nós fazemos um evangelho no centro. A casa ela tem uma pracinha interna aqui dentro, com um banco muito agradável. Uma hora a gente, tendo uma oportunidade, de repente apresenta a casa visualmente. Mas ela tem uma pracinha muito agradável, muito abençoada, um ambiente e uma vibração diferenciada. Então, essa palestra aos sábados de manhã será lá nessa praça, ou seja, ao ar livre. Tem uma sombra, claro, né? E nós vamos dar início a essa palestra. Concomitantemente, ou seja, no mesmo horário, nós temos um trabalho com as crianças. Eu não me lembro se a gente falou sobre isso da outra vez, mas é um trabalho com crianças de dança. Um projeto grande, mais de 100 crianças que participam.
Então, as manhãs de sábado no Bezerra, elas são muito movimentadas. E a gente vai aproveitar esse momento assim de união e de confraternização para falarmos numa palestra sobre o Evangelho, falarmos de Jesus. Isso vai ser algo muito gratificante. Então, a palestra Passe é um trabalho que será iniciado pelo Carlos Auxílio, ele é da cidade de Brasília, é um dos fundadores da casa, filho do capitão. Então, conhece, é um grande amigo. E ele vem inaugurar para nós esse trabalho, essa palestra, que é algo que a gente imagina que vai ser muito bom. E é um dia a mais de oportunidade para os trabalhadores, frequentadores da casa. E ele vai dizer assim, né, olha, então o Bezerra agora ele tem palestra de terça-feira à tarde, tem palestra de quinta-feira à noite, tem palestra de sexta-feira à tarde, tem palestra de sábado de manhã e tem palestra de domingo de manhã. São muitas palestras e a razão disso, Damião, é que, ao nosso ver, e a gente estende essa visão para todos os trabalhadores, aqueles que participam dessa abençoada casa, o Centro Espírita ele precisa de dar oportunidades. Então, veja só, com essa quantidade de tarefas doutrinárias, de palestras públicas, fica difícil alguém não ter condições de participar de uma palestra, de ouvir uma palestra e de tomar passe. Se ele não pode à noite, tem à tarde. Se ele não pode durante a semana, ele tem nos finais de semanas, em dias e horários diferentes. Então, a casa vai oferecendo oportunidades diversas para que todos possam, independente das suas dificuldades, das suas limitações, terem acesso às atividades que enobrecem. E essa visão, ela não se limita apenas para as palestras públicas. Nós também temos os estudos, que são estudos tanto na terça tarde, na quarta tarde, na sexta tarde, na terça noite, na quarta noite. Então, ou seja, em dias e horários diferentes, para que todos possam ter acesso ao que a doutrina espírita nos oferece, de tão nobre, que é o conhecimento, o entendimento do Evangelho, claro, dentro das nossas condições limitadas e pequenas, né? Porque a gente sempre diz aqui, o Evangelho que o Chico lia, se emocionava e até vinha as lágrimas pela beleza do seu conteúdo, é o mesmo que nós também lemos aqui. Mas certamente o nosso alcance, a nossa visão é muito diferente da dele. Então é uma obra extraordinária que nos permite entendermos e desfrutarmos das suas belezas e das orientações seguras de acordo com a nossa condição, de acordo com o nosso estágio. Então, o Bezerra oferece oportunidade de estudo, oferece oportunidade nas palestras, mas também de trabalho. A casa abre as suas portas todo dia, às 7 horas da manhã, e vai fechá-la, num primeiro período, às 4h30 da tarde. Vai depois voltar, muitas vezes, 6 horas da tarde, já está aqui de novo com as portas abertas. E dentro desse tempo, desse horário, os mais diversos trabalhos e oportunidades são oferecidas. Então, se alguém não pode chegar às 7, pode chegar às 8, às 9, às 10. Se ele não pode vir na parte da manhã, ele pode vir à tarde. Se ele pode ficar o dia inteiro, ele pode tomar café aqui dentro, almoçar aqui na casa, na instituição, e ter o seu dia dedicado ao trabalho, ao enobrecimento da alma. Porque é assim que a gente imagina que a casa espírita deve funcionar e deve ter como objetivo, né, oportunidade de trabalho. Mas nós também não temos novidade só para fevereiro não, Damião. A partir de abril, o nosso objetivo é darmos início a um trabalho com esse pessoal que almoça aqui na casa, né? Diariamente, o centro oferece um almoço. A casa abre seus portões às 11 horas da manhã, na verdade abre às 5 para as 11. As pessoas que
geralmente ficam numa média de 60, 70, e em dias de pico chega a 90, adentram, tomam a sua água, vão no banheiro e em seguida, a partir das 11 horas até as 11h30, vão ouvir uma palestra. Uma palestra espírita, baseada no livro, naqueles 4 livros de Emmanuel, né, que é o Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, um comentário daquela lição, e falando acerca do Evangelho de Jesus, aquele tema que consta dali, que é sempre consolador, é um tema sempre esclarecedor e que nos dá paz no coração. Então, essa palestra tem esse papel, falar de Jesus, falar do seu Evangelho, da mensagem, da bondade, da misericórdia e da justiça de Deus. E há uma coisa interessante, Damião, que essas pessoas não são espíritas. Essas pessoas, muitas vezes, nem têm uma religião. Nós já imaginávamos isso. Mas com o trabalho e a sequência dessas palestras, sempre pautadas nesses princípios de consolo, de paz, e mostrando a justiça de Deus, que Deus não erra, que Ele também não castiga, mas muito pelo contrário, Ele nos acolhe, nos ama e nos dá oportunidades de reconstruirmos o nosso caminho, porque não existe o castigo eterno. Nós recebemos muitas pessoas que, quando termina a palestra, faz os seus comentários e dizem assim, né, dão o seu testemunho. Olha, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus desse jeito. E não raro, em lágrimas. Teve um rapaz que disse o seguinte, eu nunca tinha ouvido falar desse Jesus que vocês falam. Isso é algo extraordinário. Então, 2 ou 3 que manifestam, né, dessa maneira o quanto que a mensagem de Jesus alcança os seus corações, alegra-nos. E ainda, para a gente ver, teve um rapaz que disse assim para mim um dia, ele disse, eu preciso da comida, porque eu não tenho recurso nem condições de me alimentar. Mas se hoje eu tivesse que escolher entre o alimento, a comida que é servida, e essa primeira parte, ainda foi isso que ele falou, a primeira parte, eu ficaria com a primeira parte. Então, isso é algo que realmente dá um aval e uma ideia de que a escolha, né, da equipe, de todos esses trabalhadores da Casa de Bezerra, em fazer essa palestra, não foi um erro, não foi um equívoco, porque para os desavisados, muitas vezes, nós ouvimos comentários assim, mas vocês estão vinculando o acesso à comida com uma doutrinação, e muitas vezes a pessoa tem uma outra religião. É verdade, mas ninguém é obrigado a estar aqui. E a nossa fala, em nenhum momento, é agressiva ou contrária às demais religiões. Muito pelo contrário, sempre nos nossos comentários, a gente deixa claro isso, todos os oradores que falam ali, que nós vamos falar do Evangelho, nós vamos falar de Jesus à luz dessa doutrina, que é uma doutrina que nos consola, que nos orienta, mas o Evangelho que nós comentamos é o mesmo que ele vê lá na Igreja Católica, é o mesmo que ele vê lá na Igreja Protestante dele. E que o título da religiosidade pouco importa. Então, se ele professa uma religião diferente, se ele acha que... não tem problema nenhum. Mas, com certeza, ele poderá aproveitar muitas coisas que aqui estão sendo ditas, porque elas são falas que denunciam, que nos ajudam a melhorarmos os nossos princípios, o nosso caráter, melhorarmos a nossa sociedade, ou seja, sermos melhores, porque Deus é um só. Então, todos começaram a entender isso. E aí não existe mais preconceito. E a casa recebe protestante, recebe católico, recebe ateu. Não tem problema nenhum. O importante é o trabalho que é feito em nome de um mesmo Deus, do mesmo irmão que nos coordena, que nos orienta, que nos ajuda, que é o nosso guia e modelo, o nosso mestre, o Senhor Jesus.
Então, esses assistidos passarão, a partir de abril, chegar mais cedo no Bezerra. Ao invés de chegar às 11 horas e adentrarem às 11 horas, eles vão chegar às 8 horas da manhã. Tomam um cafezinho, terão atividades diferentes durante os 5 dias, até chegar a hora da palestra, às 11 horas, onde vão se reunir e, em seguida, ouvir a palestra para depois se alimentar e ir embora para casa. Vai ser um trabalho fácil? Não. Certamente que não será algo simples, até porque exige de nós um planejamento, uma seriedade nessa atividade. Mas ele vai se realizar, vai se concretizar. E apesar das dificuldades e muitas vezes das falhas e das faltas no início, por falta de experiência e por falta de vivência nessa lida, nesse trabalho, nós vamos amadurecer, vamos consolidar isso de um jeito eficiente e que possa realmente produzir os frutos que a gente espera, que a gente deseja. O importante é que a equipe, Damião, sempre foi muito lúcida e muito empenhada. Então, são pessoas, o Bezerra tem a alegria e a bênção de receber pessoas sempre muito conscientes, dedicadas, esforçadas, ou seja, não são pessoas que medem esforços e que ficam preocupadas com o tempo. Não, são pessoas que realmente se entregam. Há mais um trabalho que começa a partir de abril também. Durante esse tempo, Damião, desde 2011 para cá, né, onde a diretoria mudou, alguns trabalhos foram colocados e foram iniciados sem nenhuma pretensão. Um deles foi com senhoras. Então, elas vinham às terças-feiras para cá, se reuniam, 5, 6, para fazer alguns pães, alguns doces, onde seriam servidos para os voluntários durante o dia e também, algumas vezes, para os assistidos na hora do almoço, na hora da sua alimentação. Mas isso foi tomando uma proporção, Damião, e foi adquirindo uma dimensão interessante, né? Porque muitas vezes elas vinham fazer um docinho e uma falava assim, que docinho gostoso. Eu gostaria de levar um pouco para minha casa. Então, faz um pouquinho a mais, eu pago e levo para minha casa. Isso foi tomando uma dimensão, aí alguém lá fora comia e pedia encomenda. Resumo, a terça-feira não dava mais. Começou a se fazer também de quinta-feira. E hoje faz-se durante a semana inteira. Oficialmente é terça e quinta, mas na segunda já tem, na quarta já tem, na sexta já tem, coisas que essas pessoas fazem. E um dos sonhos nossos era de fazer um espaço exclusivo dedicado ao que a gente chama de padaria. E talvez tenha ido aí 5 anos, né, a gente idealizando isso, recurso sempre escasso e difícil, mas no final do ano passado, 2025, nós conseguimos inaugurar a nossa tão sonhada padaria. E inclusive com um espaço assim bem agradável, com mesas e banquinhos. Se alguém quiser, eu quero comprar um pãozinho, um pedaço de bolo, tomar um cafezinho, tem esse espaço. Então, a nossa intenção é, a partir de abril, fazer com que a nossa padaria, continuando na mesma essência, as padeiras, né, os padeiros, aqueles que se reunirem, estão se reunindo ali com um intuito nobre, uma confraternização, uma alegria na alma por estarem juntos, uma prosa boa, tem um sonzinho ambiente, sempre com músicas agradáveis e benéficas aos ouvidos, que acalmam a alma. Estenderem esse atendimento durante o dia inteiro. Então, ou seja, vai ser algo que, de repente, alguém, um amigo, um conhecido, gostaria de tomar um cafezinho, comer um salgado, um docinho, num ambiente agradável, onde eu pudesse ter tranquilidade e paz, pode se dirigir às dependências do Bezerra, que nós temos esse espaço. Lembrando sempre, Damião, que em vista de tudo isso, e de repente algum ouvinte também venha a pensar, né? Puxa vida, mas
uma padaria dentro das dependências da casa espírita. Isso não está se tornando um comércio, não, não. O Bezerra é uma instituição em que o prédio, o edifício do centro espírita está bem definido e bem separado da parte assistencial. Dentro da instituição, do nosso espaço do centro espírita, nós não fazemos esse tipo de coisa. Então, a gente não coloca uma mesinha para vender pão, nós não colocamos mesinha para vender nada dentro do centro, absolutamente nada. A gente apenas divulga, olha, nós estamos tendo agora, durante essa semana, um bazar, aqueles que desejarem, quiserem visitar, está lá nas dependências assistenciais da nossa casa. Nós temos a nossa padaria, aqueles que quiserem, aliás, da padaria a gente nem divulga. Ao término das nossas palestras, o que a gente diz assim, né, lá na parte assistencial da nossa casa, nós temos uma pipoca, temos um chá, temos um suco. Aqueles que quiserem, não tenham pressa, vamos descer lá, a gente come pipoca, se confraterniza numa prosa boa e agradável. E quando as pessoas descem lá, numa salinha separada, tem lá o pãozinho. Então, tem gente que desce lá, nem se constrange. Ele não fica constrangido ou se sente coagido a comprar nada, nada, nada. Nada disso acontece. Então, é algo muito independente. Entretanto, é uma extensão da casa, da questão doutrinária, pelo teor e pelo ideal com que ela é feita. Então, a padaria, ela não é feita com o intuito exclusivo de trazer recursos para casa. Tanto que a gente diz assim, qual é o preço que se coloca? Um preço muito justo, muito justo. E isso tem ajudado, porque indiretamente acaba ajudando. A casa não busca recursos públicos, nós não temos recursos públicos aqui dentro. Falamos isso da outra vez. Se a casa espírita se propõe a fazer algo de nobre e de bom pelos seus trabalhadores, pelos seus frequentadores, então o recurso e toda a infraestrutura e o trabalho tem que ser realizado e construído pelos seus frequentadores. Se o poder público vem aqui e faz uma coisa muito linda e maravilhosa, qual é o mérito da casa? Nenhum. Então, dá para fazer algo bom? Vamos fazer, mas vamos fazer por nós mesmos. Não dá para fazer o ótimo, dá para fazer o mais ou menos. Vamos fazer, mas o que está sendo feito é por nós mesmos. E essa equipe entendeu isso e hoje trabalha com muita dedicação. Então, esse será mais um trabalho que certamente dará bons frutos. E nós esperamos uma oportunidade mais aí para o final do ano, quem sabe de voltar e dar fazer um relatório, dar notícias desse abençoado trabalho que vai ser realizado com os voluntários e como que a nossa padaria também está se realizando. Mas a gente também recebe visita de pessoas nobres, viu, Damião? Você viu, para o dia 10 agora, na semana do dia 10 de março, até o dia 13, nós teremos aqui a visita da nossa querida dona Heloísa Pires. Então, ela vem no dia 10, fala numa casa amiga aqui, no dia 11, ela fala numa outra casa amiga também, no dia 12 ela fala no Bezerra, que é uma quinta-feira, e no dia 13 ela volta para São Paulo. A visita da dona Heloísa é sempre muito agradável, renova as energias, dá ânimo para a gente, ela com aquela disposição, com aquela alegria, né, sempre lúcida, doutrinariamente falando, nos ajuda e tem colaborado muito com essa equipe e com essa casa. E encerrando o nosso semestre, nós teremos lá no dia 12 também de julho a visita do Orson, mas aí é uma visita tripla. Vem o Orson lá de Matão, o James, aí próximo de São Paulo, e o Marco Maiuri, também aí de São Paulo, fazer uma visita para nós. Os três já estiveram aqui em Votuporanga, conhecem a nossa casa, e da nossa parte, né, é uma amizade extraordinária. São três pessoas assim que têm um valor imenso para nós. Nós conhecemos o James e o Marco através do Orson, que é um amigo que a gente não consegue mensurar o valor da sua amizade, né?
nos proporcionando muito conhecimento, nos colocando aí junto de pessoas como James, como o Marco. Então, a nossa alegria e a nossa gratidão. Essa as novidades que a gente tem dessa abençoada casa Bezerra de Menezes para o ano 2026, no primeiro semestre, que provavelmente para o segundo semestre nós teremos planos e teremos ideias ou atividades novas que virão, né? Outros companheiros que virão. E é uma casa, como a gente diz, né, Damião, que nos dá muita oportunidade de trabalho e de aprendizado. Tem sido realmente aqui em Votuporanga, para esses que aqui estamos, uma colônia espiritual, onde a gente se abastece e quando sai lá fora para viver o dia a dia, nós consideramos que estamos saindo para o nosso trabalho de aperfeiçoamento, para colocar em prática aquilo que a casa nos permitiu. Diante de um problema, ele acaba sendo resolvido de um jeito harmonioso. E é assim que é a vida, né, Damião? Nós vamos encontrar dificuldades, o relacionamento ele é sempre delicado, porque a nossa razão, a nossa visão, a nossa experiência ao longo da nossa jornada, das nossas encarnações, elas são diferentes. Porém, o que precisa é nós entendermos que o objetivo é o mesmo. Se nós estamos em situações, se nós somos diferentes, estamos colocados em pontos diferentes nessa jornada da vida, o objetivo dentro da casa espírita e o objetivo perante o Evangelho e a lei de Deus é o mesmo, o fim é o mesmo. Então, o que nós precisamos não é termos apenas pessoas que pensam iguais, pessoas que têm um objetivo claro e lúcido idêntico, mas nós precisamos de ter pessoas dispostas a se modificar, dispostas a se doar, muitas vezes até abrir mão de determinados pontos de vista que ficariam apenas dando aval ao nosso orgulho, à nossa vaidade, para que o trabalho nobre e esse objetivo final seja alcançado com eficiência. E todos entenderam isso. Então, muitas vezes, aquilo que poderia ser um problema muito sério, ele se resolve de uma maneira que acalenta, que acalma e fortalece o grupo. É isso que a gente entende. Então, o Bezerra acaba entendendo que não existe mais problema. O que existe são situações que precisam de serem afinadas, que precisam de ser alinhadas e serão. As pessoas vão entender e tudo vai se acertando. E aí, no fim, o centro ele se torna uma atividade feliz. Eu não sei se acontece por aí, mas muitas vezes, né, por conta de uma disciplina, talvez exagerada, a atividade dentro da casa espírita, a atividade doutrinária, a atividade no Evangelho, que deveria ser algo gratificante para o trabalhador, ela se torna mais um motivo de estresse, mais um motivo de turbulência na sua jornada. E a gente acha, Damião, que quando isso acontece, então o propósito principal ele foi embora, ele desapareceu. O Evangelho ele não pode nos estressar, o Evangelho ele não pode causar turbulência na nossa vida, ele não pode trazer destemperança. O Evangelho ele tem que ser algo que nos alegra, algo que nos permita sermos gratos pelas oportunidades que a gente tem. E essa equipe entendeu isso. Então, nos dirigimos à casa de Bezerra, temos atividades aqui, elas não são problema na nossa vida. Então, a gente vai notar que o tarefeiro do Bezerra, ele não vem para o Bezerra, hoje é dia de ir no centro, hoje é dia do meu plantão da comida, hoje é dia de ir na palestra, não, ele diz, hoje é o dia em que eu vou ao centro. Eu vou trabalhar, vou me dedicar, vou ser feliz. Então, tem muita gente
que vem todos os dias da semana, apesar de dizer, pô, vem um dia só, né? Porque de repente a gente acaba deixando outras coisas, mas as pessoas vêm e gostam de estar aqui, elas gostam de vir. E esse é o grande papel do Evangelho, né? Ele não tira as provas, como nós dissemos, tem as suas situações delicadas, tem, mas elas nunca prolongam em estresse, elas nunca prolongam se traduzindo num problema. Elas sempre se resolvem e quando resolvem é alegria, é fortalecimento para o grupo. Acredito que é isso que a gente tinha para falar. Olha, eu passo a você, Revair Lopes, e olha, toda a equipe que trabalha aí do Centro Espírita Bezerra de Menezes em Votuporanga, parabéns, parabéns, parabéns por esse trabalho, por esses almoços, né, que são realizados aí aos mais necessitados. Muito, muito bom todo esse trabalho. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Assim, o Damião. Então, rapaz, o Bezerra, ele é conhecido aqui na cidade, ele ficou conhecido aqui na cidade como a Casa da Sopa. Porque desde a sua fundação, como departamento do Centro Espírita Emmanuel, que é uma instituição muito respeitada e considerada na nossa cidade, acredito que muitos ouvintes e telespectadores vão conhecer quando eu disser o nome do seu Romeu Grise. O seu Romeu Grise era conhecido nacionalmente aqui pelo seu trabalho, pela sua dedicação à doutrina espírita. Então, o Bezerra ele surge como um departamento do Centro Emmanuel e que era conduzido e foi fundado pelo seu Romeu Grise. No ano de 78, então até aí, o centro, como departamento, oferecia a sopa aos sábados. Em 78, o Bezerra se emancipa, ele deixa de ser um departamento do Emmanuel e passa a ser uma instituição independente. Vem para cá o capitão Constantino Santoro, acompanhado da sua esposa, a dona Almira. Sempre lúcidos, doutrinariamente, foram aqueles aos quais nós aprendemos a disciplina, a seriedade, o respeito e o entendimento dessa abençoada doutrina. Foi uma escola extraordinária. Então, o que resolveu-se? Resolveu-se colocar uma sopa todos os dias. Então, o centro passou a oferecer sopa às 4 horas da tarde. Uma sopa mesmo, de macarrãozinho, com caldinho ali, e vai. E isso, eu cresci aqui dentro do Bezerra vendo isso. Participamos desse trabalho por muito tempo. Mas quando da mudança da diretoria, nós começamos a vir aqui com uma frequência maior na hora do almoço. Eu tive a oportunidade de observar que eu chegava aqui meio-dia e pouco, e tinha gente sentada no portão. Então eu perguntava, o que esse pessoal estava fazendo sentado aí que não foi atendido até agora? Ah, eles estão esperando a sopa às 4 da tarde. E aí, Damião, isso começou a nos incomodar, porque, na verdade, a gente levanta, toma um café reforçado, 9 horas você come mais alguma coisinha, 11 horas, meio-dia, a gente tem o nosso almoço, 3 horas ainda tem um lanchinho. Esse pessoal estava esperando para comer uma vez, 4 horas da tarde. Então, a partir daí, nós começamos um trabalho, né, com o pessoal de migrar, não ser mais uma sopa, mas ser uma refeição. E com o trabalho, eu tenho que dizer o seguinte, né? Você falou acerca do parabéns aí, eu agradeço, aceito o parabéns na minha pessoa, mas eu vou transmitir esse parabéns para toda essa equipe. Porque nas nossas reuniões a gente diz o seguinte, um sozinho não idealiza esse trabalho. Então, nós podemos ter ideia, mas se a equipe não entender, não colaborar, o trabalho também não sai. Então, talvez a maior colaboração e os maiores, aqueles que têm méritos maiores, são aqueles que estão ali na frente, fazendo todo dia, trabalhando, servindo. Mas, enfim,
Com esse apelo, todos entenderam e a casa conseguiu, apesar de não ter ajuda pública, e essa ajuda, essa renúncia de recursos públicos, ela é voluntária, ou seja, por que a casa não tem recursos públicos? Porque ela não quer. Nós não queremos recurso público. Aquilo que o recurso público pode fazer deve ser aquilo que alcança a massa toda, mas não especificamente. Então, todo trabalho aqui é feito com recurso, pelo esforço, pelo empenho e dedicação desse grupo. Então, conseguimos começar a servir uma refeição. Então, deixou de ser uma sopa e tinha uma refeição. Vale a gente lembrar que essa refeição, ela é sempre, né? Pelo menos, arroz, feijão, uma salada, uma carne e um legume. Todo dia tem isso, todo dia. Tanto que a gente costuma dizer, nós costumamos dizer e nós costumamos dizer que eu digo assim, digo assim, pessoal, eu na minha casa não como todos os dias isso que come aqui. Porque a comida é muito diversificada e muito boa. Qualquer dia, né? Pode vir se alimentar aqui, você vai ver que a comida é assim. É uma comida muito boa. Dia ou outro ainda tem uma fruta como uma sobremesa, tem um suco, um agrado, uma coisinha. Não raro faz-se, por exemplo, hoje nós vamos fazer uma torta. O pessoal come torta. Hoje nós ganhamos aqui uma metade de uma leitoinha, de um porquinho, então faz-se uma carninha assada. Então é comum eles comerem um frango assado com batata, por exemplo. É comum eles comerem uma carne de porco assada mesmo, feito lá como a gente costuma fazer em casa. Então é uma comida bem, bem bacana. E passou para comida, mas eles continuavam vindo aqui meio-dia. Então nós ficamos 4 anos, Damião, nas nossas reuniões, dizendo, olha, gente, é boa a comida às 4 da tarde, mas o ideal seria a gente servir na hora do almoço. Então você imagina, as alegações iniciais, que eram muito justas. Não tem condições, esse horário meu marido vem almoçar em casa, eu tenho que estar com comida feita. Meu menino está saindo para ir para a escola, meu menino está chegando da escola, eu tenho que preparar isso, tenho que fazer aquilo, tal, e elas são justas, essas falas. Mas o que a gente dizia? Não, você está cheio de razão, nós precisamos de ir arrumando meios para isso. E para essas justificativas que vocês colocam, traga o marido, traga o filho para almoçar aqui, depois vão embora, não tem problema. Onde almoça 100, almoça 120, não vai ter problema. E até que um dia, depois de 4 anos aí nessa luta, mais ou menos, a gente, toda reunião falava isso, toda reunião. Alguém disse assim, vamos fazer um teste nisso então. Isso, exatamente, vamos fazer um teste. Se não der certo, a gente volta. Damião, nunca mais voltamos. Então hoje a casa abre às 7 horas, o pessoal começa a fazer essa comida. Outras coisas paralelas que a casa tem, muitas atividades, né? Ela tem corta cabelo, já tem esse de cortar cabelo, tem trabalho com bordado, que a gente fala que é o artesanato. A casa tem atividades que capta da sociedade alimentos e tem que preparar isso, limpar. E o pessoal vai trabalhando. Tem as atividades que mantêm a casa em ordem, né? Mantém a casa em ordem. A instituição tem 2 funcionários que não seriam suficientes para fazer 30% do trabalho que tem. Então, tem quem cuida do jardim e cuida muito bem do jardim com amor, com carinho. Tem quem cuida da limpeza, tem quem faz a decoração da lousa que você está vendo aí atrás, olha, né, que vem aqui, coloca a mensaginha, pinta a lousa, tem quem limpa aqui, limpa as cadeiras, passa um lustramóvel, e é esse o motivo, né, que vai trazendo a dedicação e o empenho. Então, como é que angaria isso? Promoções. E sem contar depois as outras coisas, porque o Bezerra, né, até 2011, até 2014, na verdade, até 2014, as atividades do Bezerra eram a sopa, às 4 da tarde,
e o plantão começava a 1h e tinha palestra de quinta à noite, de domingo de manhã e tinha um estudo de quarta-feira à noite. Essa era a atividade da casa. O trabalho mediúnico que tinha de segunda-feira também. Isso aí é estritamente doutrinário. Agora, hoje, o que o centro, a casa, o Bezerra oferece? Né? Abre todos os dias às 7h e tem o estudo, tem passe todos os dias, das 2h30, das 14h30 às 15h30, salvo de terça e de sexta, que então tem a palestra começa às 2h. Depois tem estudo na terça, tem estudo na quarta, tem estudo na sexta, durante o dia. Mais estudo à noite, na terça e na quarta-feira. Mais a palestra que agora vem de sábado de manhã. E a atividade com as crianças, que é no sábado, com o balé. Então a gente vê que a casa acabou ampliando as suas atividades. De terça, sexta e sábado, nós estamos montando equipes que serão responsáveis pelo dia da palestra. Então, geralmente é um casal, o que ele faz? Ele chega 1 hora antes da palestra, abre o centro, prepara o ambiente, recepciona, acolhe as pessoas que vão chegar. Então, na terça, na sexta e no sábado, que vai começar agora, esse trabalho não tinha. A casa estava aberta, mas as pessoas chegam e entram. Não, mas a gente resolveu pedir para alguém ser responsável por esse dia. Voltamos a dizer, né, que, ao nosso ver, nós não seríamos dignos desse espaço, mas a gente aceita, agradece. O parabéns não é para mim, o parabéns é para essa equipe, e tenho a certeza que eles vão ver esse vídeo e vão saber que, através da minha pessoa, esse carinho seu e de eventuais ouvintes e telespectadores, é para eles, para essa equipe extraordinária. Que Jesus possa abençoar o coração de todos, né, da nossa humanidade, porque nós estamos vivendo momentos, assim, de extrema complexidade, faz parte, não é para a gente desatinar, nem se desesperar, mas é momento da gente continuar lúcido. O Evangelho é sempre claro. O amor é que precisa vencer. O bem é que precisa vencer. Que nós nunca venhamos a título de desânimo, por incompreensão, por atitude desequilibrada desse ou daquele, seja dentro do trabalho cristão ou na sociedade, desanimarmos de seguir adiante, abandonarmos tarefas nobres. Não é esse o papel. Esse é o momento que o cristão consciente, falando direto ao coração do espírita, o espírita que entende o processo de transição, que entende a grandeza dessa doutrina, não pode fraquejar, não pode esmorecer. Lembremos que Jesus nunca foi grosseiro, tampouco violento com ninguém, mas ele nunca recuou um passo sequer daquilo que foi a grande e é a grande verdade das nossas vidas. Esse é o exemplo que nós temos que seguir nos dias atuais. Mesmo que tudo esteja difícil, complicado, prossigamos. Como diz o Orso, parafraseando, prossigamos, prossiga. É essa a única alternativa que nós temos. Nós um dia resolvemos fazer a travessia numa ponte muito estreita e que balança muito num abismo profundo e imenso. E nós temos pavor, medo da altura. Depois que a gente deu os primeiros passos adentrando essa ponte, o pavor tomou conta, mas não tem mais como voltar. Agora, a melhor alternativa, prossiga, vamos em frente, que logo a gente rompe, atravessa e dias melhores virão em favor de todos nós. Que Jesus abençoe o coração de todos, nos fortaleça, fortaleça a equipe do Bezerra, das outras casas espíritas, das outras instituições religiosas, que alcance os homens públicos de lei, todos aqueles que decidem pela humanidade, para que, ouvindo e aceitando a inspiração divina, o nosso mundo seja um mundo melhor em breve. Lembrando que primeiro
a mudança tem que ser em nós. Estamos encerrando mais um programa Sensibilidade. O de hoje, Rivair Lopes falou do trabalho realizado no Centro Espírita Bezerra de Menezes de Votuporanga. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.